Fala, povo confinado. Alguns nem tanto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, que vocês estejam bem, tá? Vamos para mais um rolezinho nosso aqui. Hoje temos aula de História do Brasil, tá? Nós vamos primeiro aqui nessa aula 11, né? Vamos juntar aqui a aula 11 e 12, mas vou fazer dois vídeos, vou separar, né, essas duas aulas. Pretendo fazer um vídeo aí com menos de 30 minutos. É bem difícil, mas eu vou tentar para a gente ficar nesse contexto aí. Deixa eu achar o meu passador aqui para eu ir passando as imagens aqui para vocês, tá? Então, se você quiser me acompanhar aí pela apostila, no caderno 2, aula 11, História do Brasil, beleza? Vamos começar fazendo o seguinte, né? Como eu, voltando aqui no tema da aula, né? Deixa eu apresentar a aula para vocês. Hoje nós vamos falar da estrutura e do apogeu, ou seja, do auge, né, da economia mineradora, que no Brasil está localizada aí principalmente no século XVIII. Então vai se localizando, ó, Brasil, século XVIII, a gente vai entender tudo sobre o tal do ciclo do ouro, a mineração e tudo que aconteceu, beleza? Antes de eu fazer aqui os objetivos da aula, né, e mostrar o caminho que a gente vai fazer, como eu sempre tenho feito com vocês, deixa eu só retomar, né, porque às vezes a gente fica um tempo sem aula do Brasil, pula uma semana, vai para geral e tal, então só para a gente retomar mais ou menos as principais ideias do que a gente falou até agora, para eu conseguir trazer você para essa atmosfera da aula de hoje. Bom, temos o seguinte, para você lembrar, tá rolando uma colonização, Portugal tem um império colonial, o Brasil faz parte desse império, o Brasil é uma das suas colônias, Portugal tem colônias em quase todo mundo conhecida aí no momento, e aí está rolando uma parada entre a metrópole e a colônia que a gente chamou de, eu expliquei para vocês em outra aula, de sistema colonial. Então, basicamente é o seguinte, a metrópole é o centro de controle, né? E a periferia, que é a colônia, tem uma função específica, ela vai ser comandada e a função dela é enriquecer a metrópole. Mistura isso com mercantilismo e tudo que nós estamos conversando aí nas últimas aulas, tá bom? Outra coisa que você tem que lembrar é que eu estou chamando bastante atenção para isso, inclusive, a forma como está sendo estruturada a colônia, com o escravismo e tudo, também vai estruturar a sociedade brasileira. Então fica de olho nisso, não é um assunto de uma aula, mas é como se fosse um pano de fundo. As nossas relações são violentas, as nossas relações são racistas, né? E aí a gente vai carregando essa história, então fica ligado que mesmo sendo Brasil colônia, está muito longe aí do que da tua vida, né? Fica ligado nesse assunto, que é um assunto importante para entender a história do Brasil de um modo geral, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que o Brasil português, né, a América portuguesa, foi pretendida por outros povos. Falei da França, a própria Inglaterra, né? Com o sistema de pirataria, e os holandeses, cara, os holandeses conseguiram, né, se você está assistindo essa aula, você já passou pela aula do Brasil holandês, os holandeses conseguiram dominar o grande polo de produção açucareira do mundo, que é o Nordeste brasileiro. Então tem umas particularidades dessa invasão, lembra dessa aula também, mas naquele contexto ali você tinha a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas perdeu um pouco de sentido e tal, e por aí vai. E aí depois você tem um processo de interiorização da colônia, ou seja, as entradas, as bandeiras, Tordesilhas não está valendo no período da União Ibérica, várias expedições no interior do Brasil, inclusive procurando ouro, e é hoje que eles vão achar o ouro, é hoje é o dia. Eu tô feliz por eles, né, que ficaram ricos, cara, que legal. Um processo de interiorização, criação de gado, drogas do sertão, comprando e vendendo indígena como escravo, trazendo escravos da África para vender aqui também. Então tá rolando várias paradas que não tá só agora no litoral, galera. Começou a entrar no nosso território, beleza? Outra coisa para lembrar, eu falei aqui das bandeiras, né, mas deixei ela separada aqui, porque os bandeirantes têm, lembra dessa aula, tem um papel fundamental ali, tanto na construção das fronteiras do Brasil, no extermínio dos índios também, vale lembrar, mas nós temos um papel importante dos bandeirantes, eles estão desbravando o território e adivinha quem vai achar ouro na bagaça? Eles, os bandeirantes. E aí vai ser um rolê doido, e é hoje esse rolê, tá certo? Então beleza. Qual que é o objetivo que eu tenho com vocês nos próximos minutos, nos próximos 25 minutos que nos restam aqui, que eu já comi 5 minutos do tempo?
entender as mudanças causadas justamente por essa atividade mineradora. Nós vamos encontrar ouro, mas isso tem uma cacetada de desdobramento. E é hoje que você vai ficar ninja nessa aula, e é hoje que você vai saber tudo de Brasil colonial e do tal do ciclo da mineração, tá? Ou quase tudo, porque a gente nunca sabe tudo. Isso no século XVIII, tá? Então o nosso objetivo é entender essas mudanças causadas por essa atividade. Pois bem, como eu sempre tenho feito aqui com vocês, dividi a nossa aula aqui em cinco passos, né? 5 partes para a gente andar aqui. Primeiro eu vou falar para vocês do surto, da correria. O corre, como é que foi? Tipo assim, quando, onde, quem, como, porque achou ouro, que jeito, e aí? Cara, foi um rolê doido, nós vamos falar desse rolê doido. Pô, imagina, velho, você acha ouro onde não tem nada acontecendo. Tipo assim, no meio do mato, Mata Atlântica. E aí tá longe do litoral. Isso é um rolê dos rolês dos rolês. Então a gente vai falar dessa correria. Aí eu quero falar com vocês sobre a sociedade e as novidades dessa sociedade do ouro. A sociedade, se tinha trabalho livre, se não tinha, se tinha profissional liberal, tinha escravo, não tinha, como é que era, como era estruturada essa sociedade, né? Tem várias novidades, várias profissões, muita coisa nova está acontecendo na sociedade. A gente vai falar disso. Vamos falar também, eu coloquei aqui uma frase do Zé Pequeno, né? Adaptada. Quem falou que o ouro é teu? Os bandeirantes vão chegar lá e falar assim, beleza, o ouro é nosso. Aí a coroa vai falar, quem falou que o ouro é teu? Não é teu tudo não, vamos ter que negociar isso aí. Então a gente vai falar, falando sério aqui, da organização administrativa. A coroa portuguesa esperou muito tempo por esse momento. Então, ela vai organizar, ela vai querer cobrar os seus impostos, ela tem que ganhar dinheiro, porque a colônia existe para enriquecer a metrópole. Depois a gente fala num quarto passo aqui sobre, eu vou dar uma listinha para vocês, bem vestibularzinho mesmo, tipo, vestibularzão. Bem vestibular, tipo, as principais consequências da atividade mineradora para a história do Brasil. Vou apresentar alguns pontos ali para você anotar. E por último, eu quero ainda, se der tempo, fazer um aprofundamento com vocês. 3 questões ali que eu quero aprofundar e chamar a tua atenção para você ficar bem espertão no conteúdo. Bora comigo? Do passo 1 ao 5. 3, 2, 1. Pois bem. O surto e a correria, né? Quem encontrou ouro nas minas? Os bandeirantes. Eu coloquei aqui uma imagem dos bandeirantes para vocês, ó, das entradas e bandeiras que estavam sendo feitas. Muitos motivos. Atacar as missões jesuíticas, escravizar os indígenas, serem contratados para destruir um quilombo, mas os paulistas, principalmente, nunca abandonaram a ideia de um Eldorado, de encontrar ouro, porque nesse mesmo continente, do outro lado, os espanhóis encontraram muito ouro e prata. Então, esse era um dia muito esperado, né? Em 1698, 1696 em Mariana, em 1698 em Ouro Preto, em 1700, ó, nesses 4 anos aí, cara, várias descobertas. Nós estamos quase chegando ali, virando para o século XVIII, e os bandeirantes, os paulistas, acharam ouro em o que hoje nós chamamos de Minas Gerais. Ouro Preto, Mariana, Sabará, aquele pedaço ali, né? Um lugar histórico, a gente vai falar disso daqui a pouco. E, cara, Portugal fez uma festa, teve uma festa de uma semana em Portugal comemorando a descoberta do ouro. Você imagina, cara, você tem uma colônia, você está investindo, pensa com a cabeça dos portugueses, está investindo e vai e descobre, banca a navegação, todo esse rolê que a gente falou até agora, e ocupa, e briga e tal, e treta, tiro, porrada, bomba, cana, escravo, pá, esperando o dia de encontrar o ouro, e os caras acham o ouro, mano. E aí é festa, fizeram uma puta festa lá. Bom, eu queria que vocês pensassem o seguinte, entendam que a partir dessa aula aqui nós estamos caminhando para um processo de independência. Guarda isso aí infundindo na sua cabeça, assim, como pano de fundo. Tudo que está acontecendo agora, inevitavelmente, vai colocando a colônia com cada vez mais autonomia, e ela vai querer daqui a pouco aí a sua independência, com um processo muito particular, a gente vai olhar com calma, mas fica com isso olhando, porque, tipo assim, César, então daqui a pouco vai dar merda isso aí, vai dar briga. Segura essa onda. Para você entender esse processo, eu gostaria que você pensasse agora, nesse surto, nessa correria mesmo, é um corre, corre. Por que é corre? Porque uma coisa é você
dizer que a colônia está se estruturando com cana-de-açúcar. Pô, cana-de-açúcar é um negócio demorado. Plantou, esperou, nasceu, cresceu. Um ano, no mínimo, 1 ano e meio. Ouro é dinheiro na mão, na hora. Dinheiro na mão na hora. É como se achasse um cartão de crédito ali com limite alto ou sem limite. Vira dinheiro na hora na mão das pessoas. Então, tipo assim, o corre é grande. Eu queria que você entendesse que há uma mudança na velocidade da colonização. Até agora a história colonial estava meio, sabe, tipo, slow motion. Agora o corre é ouro, mano, é ouro. Imagina que eu tô aí na escola e falo pra vocês, senhor, galera, vocês viram? Tombou um caminhão de cana aqui na esquina da escola. Quem vai lá? Sai correndo. Ah, pra ver, de curiosidade. Eu imagino, ó, tombou um carro forte ali, o carro forte espalhou ouro pra rua inteira. Aí é nego se matando por causa de ouro, é o que vai acontecer aqui agora. Então, a economia mineradora, ela muda a velocidade das coisas aqui na colônia, tá? E tem um detalhe, esse ouro que é encontrado em Minas Gerais, né, principalmente o ouro de ouro preto, você vai ter ali de alta qualidade, 24 quilates, né, o próximo disso, mas tem muito, isso nas minas tal, mas tem muito ouro na região que é o famoso ouro de aluvião. Tem um amigo famoso nosso aí que de vez em quando dá uma faiscada, né, diz que carrega no porta-mala do carro, aí de vez em quando eu vejo um rio, vou lá dar uma faiscada. A faiscada é você ir bater a bateia é tipo uma peneira, né? Um negócio de metal assim, você põe a água ali com as pedrinhas e fica fazendo aquele movimento, e aí o ouro, o material mais denso, ele vai ficar ali. Então no Vale dos Rios, ali na região, você tinha ouro no rio, mano, tipo assim, fácil, qualquer um chega e pega, sem investimento, sem tecnologia, basta você ter uma bateia para querer ir lá e dar uma faiscada. É isso, é dinheiro na mão na hora, né? Não tô falando que vai todo mundo ficar rico, calma, mas é uma possibilidade, então a galera começa a correr para esse esquema. Só para vocês terem uma ideia, anota isso que é importante. A economia mineradora dá um surto demográfico na história da colônia. Se você pegar os documentos em Portugal, a partir de 1700 a população portuguesa começa a diminuir, mano. Por quê? A nobreza portuguesa, galera importante lá, não tava muito afim de vir pra cá na cana-de-açúcar, não. Vocês não queriam. Vamos ver, depois eu te dou a resposta. Agora, falou que achou ouro, vixe, mano, aí a população de Portugal diminui. Pra vocês terem uma ideia, a população da colônia, que no início, aí, na descoberta das minas, no começo do século XVII, né? 18, perdão, era de 200 mil pessoas, em 100 anos vai para 2 milhões de pessoas. Tipo assim, é um crescimento foda. Tá? Então tem um surto demográfico muito grande. E, assim, para finalizar esse primeiro ponto dessa correria e tal, putz, cara, não pensa isso aqui ainda, sabe? Tipo assim, a cidade não tem nada, é só mato, então a galera vai ter que trabalhar ainda. Então não tem nada, não tem comida, a galera passou fome, a galera comeu bicho de pau, a galera, tudo que se movia a galera comia, né? E aí hoje tem a galera criticando a China, que eles comem de tudo lá. Depende do momento histórico que você tá, mano, da disponibilidade de comida que você tem. Você tá no meio do mato buscando ouro lá, qualquer coisa que se mexeu você come, tá? É uma questão de necessidade. Então, tipo assim, galinhas, você tem que ver os caras comprar, eu nem vi, né, mas você lê, os caras comprando frango com pepita de ouro, velho, porque frango, ovo, comida, pão, essas coisas é caríssimo, né, na região, então não tem. Anota um negócio aí que é o falso Fausto. Fausto é uma ideia de riqueza, de abundância. Mas ali era um falso Fausto, porque você achou um pedaço de ouro, sabe? Mas você não tem o que comer. E você não tem nem onde comprar. E aquele ouro ali, no meio desse lugar, não vai acabar com a tua miséria naquele momento, tá? Aí as coisas vão se estruturando conforme o tempo vai passando. Tudo bem? Várias vilas vão surgindo, cidades, arraiais, e isso tá lá até hoje pra você visitar, pra você ver esses patrimônio histórico doidão aí, bonitão pra caramba. Tá tudo lá. Tranquilo? Chazinho? Finalizando aqui. Junto com esse processo que está indo lá na região das minas, essa correria toda, vai se formando uma urbanização. Cidades, vilas, arraiais, cara, espécie de bairros e tal. Cara, esses negócios vão crescendo. Então, lógico, guardada a proporção da época, mas está acontecendo um processo de urbanização. Segundo ponto aí, segundo passo nosso, né? A sociedade e novidades, as novidades dessa sociedade. Gente, vocês imaginam o seguinte, tem uma nova dinâmica acontecendo. Imagina que para construir uma cidade como essa aqui,
com igrejas e ruas e tal, você tem muitas profissões que são necessárias. Então você tem pessoas que estão vendendo coisas, não é só quem está lidando com o ouro, entendeu? Você tem gente que faz roupa, você tem gente que faz instrumento, você tem gente que constrói casa, você tem gente que tem comércio, você tem gente que vende o próprio corpo, você tem gente que faz comida para vender, você tem gente que trabalha no transporte, os tropeiros eram extremamente importantes, porque esses caras eram os caminhoneiros da época. Eles levavam e traziam as mercadorias, traziam coisas do Nordeste, coisas do Sul, se encontrando ali no Sudeste. Então tem advogado, dentista, tiradentes, cara, tem um monte de gente ali, o pessoal da igreja, vai o clero para lá também, o pessoal que está vindo de Portugal. Então você tem uma sociedade com muitas atividades novas, né? Uma espécie com classes intermediárias, diferente daquele litoral com a cana-de-açúcar. Lá na fazenda, no litoral, na cana-de-açúcar, não tinha tanta variedade. Era tipo assim, a galera que está ali próxima do senhor de engenho, os escravos e alguns agregados, um sertanejo ali ou outro. Aqui é uma sociedade muito mais dinâmica. E por falar nesse dinamismo, tinha escravos. Tinha escravos. Imagina o seguinte, só que diferente de uma fazenda de cana-de-açúcar, aqui as pessoas tinham de 1 a 3 escravos. Pô, aí que doideira, o escravo era questão de status social. Se uma pessoa dessa época que ganhasse uma grana, e você estivesse conversando com alguém que ganhou uma grana, e aí César, o que você está pensando em fazer com esse dinheiro? Ah, cara, eu acho que eu vou investir, vou comprar uns 2 escravos, tá ligado? E, pô, tem história, a galera ganhava dinheiro rápido assim, e teve um cara que comprou um escravo e põe o escravo pra tocar trombeta, onde ele chegava, com o braço segurando lá o negócio nas costas, assim, com o brasão do cara. Então, tipo assim, eu comprei um escravo, eu chegava no bar pra tomar uma, chegava um escravo tocando uma trombeta para me anunciar. Então, tipo assim, ter um escravo era como se fosse ter um carro, alguma propriedade. Era, né? Como isso na época. Então, só que ainda dentro da questão social, entre os escravos acontece os escravizados, acontece um negócio interessante, porque o escravizado dessa região, se escapar um escravo aí, tá ok, tá? Na hora de escrever, vocês prestem atenção. Os escravizados dessa região tinham uma flexibilidade, cuidado que eu não estou falando que era bom ser escravo aqui, tá? Mas você tinha um tipo diferente de escravidão, era uma escravidão urbana, ela não é a escravidão da fazenda. Então olha só o que os caras faziam, tinha um tipo de escrava, né? Uma mulher negra, africana, escravizada, que ela era, eles davam o nome de tabuleira. Essas tabuleiras faziam o seguinte, ó, eu tenho escravas, aí eu comprei meia dúzia de escravas. O que eu faço? Às vezes eu não estou ganhando dinheiro com a mineração. Eu não vou lá na lavra, né? Ou na faísca que eles falavam. Eu não sou um faiscador que fica lá tentando achar ouro nos barrancos. Mas eu sou um cara que comprei 6 escravas e põe elas para trabalhar para mim. E aí elas fazem doces, elas cozinham, elas fazem bebidas e tal. E saem com, tipo o vendedor ambulante, sabe? Com esses tabuleiros vendendo as coisas na região das minas. Isso também era lucrativo. E aí eu poderia colocar para cada uma dessas escravizadas uma meta. Ó, você tem que trazer tanto para no fim da semana, no fim do dia. Eu combinava uma jornada com ela. Uma parte do dinheiro eu poderia até passar para ela, se fosse o caso. Ou eu pegava tudo para mim. Mas lá na frente, esse negócio de deixar uma parte com o escravo vai ganhando, principalmente no Rio de Janeiro, mais espaço, chama escravo de ganho, tá? Mas aqui eu poderia ficar com todo o dinheiro ou oferecer algum agrado para o escravo. Na verdade, ele não está ali amarrado com a bola de ferro no pé. Ele sai para a rua, fica o dia inteiro para a rua e depois volta. Ele é escravo, a sociedade é escravocrata, né? E aí vocês imaginam que essas mulheres que tinham que fazer isso, quando elas não conseguiam bater sua meta, elas poderiam fazer qualquer coisa para conseguir. Pequenos furtos, vender o próprio corpo, se expor, né? Você tem relatos de muitos lugares que tinham vários homens lá, a mulher chegava, fazia um entretenimento ali pro pessoal, ganhava um dinheiro com isso para poder chegar em casa, né, na casa do seu dono, não é que o dono fica bravo com ela. Pô, sacanagem, você não bateu a meta hoje. É chicotada, mano, é escravo, é castigo corporal. Então, você que escolhia. Ou você dava um jeito ali de conseguir dinheiro no meio de um monte de homem, você mulher, ou você chegava em casa e ia tomar 30 chibatadas. E aí você tem muitos casos, por exemplo, de prostituição. Mas existem relatos, por exemplo, de negros que conseguiram às vezes comprar sua alforria, pessoas que tinham grana, frequentavam lojas de tecido, as africanas andavam, essas mulheres que conseguiam ganhar dinheiro para o seu dono e conseguir alguns privilégios, né? Homens também dentro dessa sociedade, poucos, mas tinham,
andava às vezes expondo ouro aqui, andava com dinheiro. Depois você tem um caso aí, posso fazer uma aula especial sobre a Chica da Silva, que é uma particularidade dentro... Pesquisa aí, Chica da Silva, agora não vou falar dela não. Mas uma particularidade dentro dessa economia mineradora e tal. Enfim, existiam mais possibilidades, muitas obras, serviços, profissões, transporte, né? Tinha um fluxo maior que permitia que essa sociedade ela fosse mais dinâmica. Tudo isso acontecendo a muitos quilômetros do litoral, então criava muitas necessidades, né? Novas necessidades. Então você tem trabalho livre, você tem grupos intermediários, né? Você tem trabalho semi-livre, como esse que eu falei aí das tabuleiras ou coisas desse tipo. Mas toma cuidado, que mesmo com esse dinamismo todo, ainda é uma sociedade escravista, ainda é uma sociedade machista e, principalmente, ainda é uma colônia. Com tudo isso que está acontecendo de novidade, não se esqueça que o Brasil é uma colônia. Não estou falando que isso aqui virou mil maravilhas, não. A gente não pode esquecer, perder de vista aí a questão de ser ainda colônia. Tudo bem? E quando eu falo também do fluxo que movimentou o interior, com a limitação da época. Até hoje o Brasil tem dificuldade de integrar suas regiões. Você é um bom aluno de geografia, o senhor e a senhora sabe disso também. Beleza? Aí vamos lá. De quem é o ouro? Quem falou que o ouro é teu? Por quê? Portugal fez uma festa para comemorar isso. Obviamente, de novo, obviamente, Portugal vai querer alguma coisa disso. Não dá para os portugueses dizer o seguinte, todo ouro é nosso, porque alguém tem que ir lá no meio do mato, enfrentar mosquito, pokémon, índio, né, e tirar o ouro de dentro da terra. Então, a atividade mais lucrativa para a coroa portuguesa é cobrar o imposto, uma fração disso. Então, vocês podem explorar o ouro, vocês me dão aí 15%, 20%. 20% foi o imposto mais comum, né? Então você tem ali a primeira situação, né, o primeiro regimento aurífero, um documento regularizando as atividades na região, só aparece em 1702, né? E nisso tem os paulistas, porque os paulistas foram os primeiros a chegar, então eles estavam meio que tomando conta do rolê, falando, aqui é nosso, né? Ó o título aí, quem falou que o ouro é teu. Então a coroa portuguesa diz, não, tem regras aí para organizar o negócio. Inclusive está vindo muita gente de Portugal nesse momento amando da coroa portuguesa. E aí tem uma guerra. Só que tipo assim, deixa eu pôr para carregar aqui que o meu celular está acabando a bateria. Tem uma guerra acontecendo de 1707 até 1709 que fica conhecida e entra para a história como Guerra dos Emboabas. Vamos lá. Os paulistas que estavam lá na região queriam dominar a região que descobriram o ouro. Óbvio, né? Entenda os caras. E aí todo mundo que vinha de fora, os forasteiros, tinha um apelido a partir de uma língua indígena que era emboaba. Emboaba era um pássaro que tinha a pata peluda. Eu não sei se é pata, né? Pássaro tem pata, sei lá. Tinha a pata peluda, ou seja, aqueles forasteiros que vêm com alguma coisa na perna. Essa coisa na perna é a bota. Isso mostra que os bandeirantes não estavam acostumados com botas também. Então você tem vários forasteiros, os emboabas, chegando na região e querendo se envolver no negócio do ouro. E os paulistas ficam enciumados. Vai chegar em 1707 e vai dar um conflito. Mas tipo assim, fala guerra, mano, mas 3 pedradas de estilingue, 2 tiros, meia dúzia de mortos e... Quer dizer que o estilingue mata pra caramba, né? É uma série de conflitos, na verdade, que acontece entre os paulistas e entre quem está chegando. É só por conta do ouro? Não, porque tinha muitas atividades que os paulistas controlavam na região. Na verdade, a guerra é mais pelo abastecimento da região do que pelo ouro propriamente dito, né? Porque essas pessoas tinham direito de explorar o ouro na região segundo determinação da coroa portuguesa. Mas eles brigavam ali para quem vai comandar o comércio de escravos, quem vai ter as vendas, quem pode trazer gado para a região, enfim, pelo abastecimento. Então tem um conflito entre os paulistas, os bandeirantes, e os emboabas, os forasteiros. O desfecho desse conflito é que a coroa portuguesa vai dividir a região, isso tudo era a capitania de São Vicente, aí a coroa portuguesa vai dividir ali, vai dar uma capitania só para os paulistas, que é a capitania de São Paulo, depois vai fazer a capitania das Minas Gerais, né? E a capitania do Rio de Janeiro. Então, basicamente, há uma divisão nessas capitanias aí. Depois tem coisa acontecendo também em Mato Grosso, Goiás, Bahia. Mas vamos ficar por aqui que já é muita coisa. Bom, a ideia era a seguinte. Você tinha as lavras, né, que eram as regiões ali, os pedaços de terra em Minas, nas Minas Gerais.
e essas lavras eram dadas o direito de exploração para alguém. Nessa exploração fazia as faiscações, ou seja, ficava cavucando lá para tentar achar ouro, fazia túneis gigantes e tal. E aí ficou combinado, ficou combinado o seguinte, a coroa portuguesa falou assim, ó, lá de Portugal manda o regimento, né, e fala assim, o combinado é o seguinte, ó, de tudo, vocês vão entender porque eu tô rindo, de tudo que vocês acharem, aí 20% é nosso, certo? Então imagina, região de Minas Gerais, serra, né, Mata Atlântica e buraco pra todo lado, gente caçando ouro. Aí os portugueses fazem uma casinha, faz uma casinha no alto do morro assim e fala, ali é a casa de arrecadação, beleza? Então, todo ouro que vocês acharem, na região inteira, vocês passam, avisa a gente quanto que vocês acharam e dá 20% pra gente. Ô galera, já é o Brasil, né? Já é o Brasil. O que aconteceu? Vocês acham que a galera saía lá da PQP do barranco, da puta que pariu, e ia lá na casinha? Oi, eu achei 5 quilos de ouro, vim trazer 1 quilo aqui. Não rolava isso. E aí os portugueses demoraram para perceber isso. Quando a coroa portuguesa pressionava a galera dizia o seguinte, ó, não, é que tá difícil, não tá achando muito ouro. E começaram a esconder o ouro, vamos dizer assim, né? Portugal achando estranho, falando, caramba, mas começou bem, né? Agora parece que não sai ouro de lá e tal. Aí, para falar a verdade, para encurtar a história, tudo isso no comecinho do século XVIII, 1700 bolinha. Aí teve um episódio que alguns franceses sequestraram, nessa época era comum as embarcações sequestrarem uma cidade. Você vai lá, aponta as armas e tal, e fala, ó, tem que me pagar um resgate, senão eu vou destruir vocês. Alguns franceses sequestraram o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro começa a ficar importante, porque toda essa produção aurífera ali, na região das Minas, começa a descer a serra ali em direção ao litoral. E o caminho mais próximo é até Paraty, até ali no Rio de Janeiro. Até hoje tem os 2 caminhos da Estrada Real, que tem por ali e tal. Muito bonito, aliás, vocês passearam de carro, tudo. Bom, vamos lá, então não acaba a história aqui. Aí o que aconteceu? Portugal querendo arrecadar, parece que não tinha muito ouro, aquele vai e vem. Aí o Rio de Janeiro estava ficando importante. Os franceses, em 1711, se não me falha a memória, qualquer coisa eu corrijo, mas os franceses sequestraram o Rio de Janeiro. E os franceses já ligados que estava saindo muito ouro do Brasil, que a galera estava catando ouro pra caramba e só os portugueses não estavam vendo, pediu um resgate, mano, assim, altíssimo, para liberar a cidade do Rio de Janeiro. E não é que a galera que estava ali no negócio do ouro no Brasil foi, se organizou e pagou um puta resgate pros franceses. Aí Portugal ficou olhando aquilo e falou, mas não tem ouro, e de onde saiu tanto ouro assim? Os caras estão enganando a gente. Aí, muito rapidamente, Portugal em 1720, Portugal em 1720 faz a casa de fundição. Eu sei que está pensando bobeira, é a casa de fundição, onde o ouro vai ser fundido para virar barra de ouro. Então, aí, ó, demorou para ter essa ideia, né? O que acontecia? Quando você tinha fiscalização ali, do governo português, da coroa portuguesa, quando você encontrava alguém e essa pessoa estava com ouro nos pacotinhos e tal, aí falou, você tá tipo sonegando, você não vai declarar? Aí o cara fala assim, rapaz, eu tava indo lá, já tinha mineiro nessa época, né? Rapaz, eu tava indo lá agora nesse momento, você não acredita? Que eu ia só ali em casa ali limpar a bota e já ia lá pra cima pra pagar o imposto. Aí o que os caras fizeram com essa casa de fundição? Para evitar esse tipo de situação, eles falaram o seguinte, então ó, só pode circular com ouro aqui se o ouro tiver em barra, porque aí, se não for assim é ilegal, você tem que catar o ouro aqui, vai ter muita fiscalização, você tem que ir lá na casa de fundição e lá você tem que fazer uma barra de ouro, lá vai fundir esse ouro e lá nós vamos marcar quantos quilates tem, quanto foi o peso, pôr o selo da coroa, ou seja, imposto recolhido direto na fonte. Nisso de você ir lá para fazer uma barrinha dessa aqui, quando fala barra de ouro também, a gente imagina aquela do Show do Milhão, né, de Silvio Santos. É isso aqui, ó. Mas valia dinheiro, né? Só pra você achar que travou o vídeo. Quando você vai lá fazer a declaração, então, ó, eu achei isso de ouro. Aí os caras já faz ali a fundição, né? Já tira a parte da coroa e entrega para você essa barra. Se você estiver circulando com qualquer ouro que não fosse assim, esse ouro seu era ilegal.
e aí você estava cometendo um crime. Então é um jeito que a coroa encontra de poder cercar, né? Imagina, no meio do mato, tal, cidades crescendo ainda na região, da coroa conseguir cercar e aumentar a arrecadação. Não pode mais circular com esse tal do ouro em pó, agora só pode ser em barras oficiais com o selo da coroa, tá? Meu tempo aqui desse vídeo já deu, vou dar uma pausa aqui e começar o finzinho do vídeo na sequência.